Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Olá, empreendedores. Mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor. Hoje estou aqui muito bem acompanhado com minha parceira de sempre nas pautas sustentabilidade do empreendedorismo do Clube Empreendedor, Renata Muniz. Tudo bom, Renata? Oi, Maurício, tudo bem? E você? Melhor agora, perto de vocês. A outra convidada é Sheila Aquino, da FEComércio. A gente, antes de começar a gravar esse podcast, Renata, a gente fez um podcast lá embaixo. Eu, a Sheila e o Ponzi. E eu declarei lá que eu sou fã da Sheila, escutei a Sheila lá no Diálogos, no evento da FEComércio. E realmente é muita potência e muita sabedoria numa pessoa. Então, Sheila, seja muito bem-vinda. É com muita alegria que eu te recebo aqui no Clube Empreendedor e no Clubecast. Obrigada, Marcelo, Renata também e a todos, né? Assim, já é uma acolhida, né? Porque já foi uma conversa inicial lá embaixo, né? Com tanta intensidade, né? E densidade. Então, a gente está aqui com muito orgulho poder participar aqui desse Clube do Empreendedor, né? Espero que a gente possa estar aqui contribuindo e trazendo aí algumas propositivas que eu acredito que venham somar já nas frentes que vocês já estabeleceram. Somará com certeza. A nossa ideia é desmistificar o ESG no sentido de torná-lo possível para qualquer tipo de tamanho de empresa e de segmento. E nessa questão eu gostaria que você apresentasse o ESG para quem está nos assistindo, nos ouvindo e está tendo acesso a essa sigla que começa a polêmica até pela sigla ali, né? Então eu queria que você fizesse uma apresentação aí da sigla e da sigla dentro da FEComércio para quem está acessando esse conteúdo pela primeira vez, Sheila. Maravilha, Marcelo. Vamos lá. Primeiro a gente está ali, né, na assessoria lá de responsabilidade corporativa e integridade junto ao nosso presidente Antônio Florencio Queiroz, nesse desafio, né, que se junta a vocês também, sobre essa aglutinação das 3 letrinhas, né? A gente lá, e aí já adianto que lá no nosso sistema a gente trocou o E pelo A, trazendo exatamente a tradução do ambiental, do social e do corporativo, né? Um pouco de cada letrinha e estabelecendo efetivamente a integridade das ações no que tange aos nossos projetos também nas 3 letrinhas. Então, o ASG ou o ESG do Envolvement, né? do inglês, ele traz exatamente uma nova propositiva, né, de instrumento, de ferramenta de governança, né? Não dá para a gente só falar de lucro, né, se a gente não falar das pessoas, se a gente não falar do meio ambiente. E o Brasil, como sendo ele uma referência mundial nesse equilíbrio, né, de recursos naturais, minerais, culinária, cultura, né, diversidade e diversos outros assuntos, acho que a gente se sente mais confortável quando a gente traz esse novo modelo ou um modelo antigo, mas com esse olhar efetivamente juntos, né? O lucro ele não pode estar mais à frente do que eu cuidar do meu social, do meu colaborador, né? Trazendo ali a justiça, trazendo normas, procedimentos que lhes resguardem, né, no que tange ao trabalho dele e, obviamente, na atuação dele como sendo um ator importante na comunidade, né? E, obviamente, a gente não pode perder o nosso meio ambiente, né? Então, o ASG, ele traz exatamente isso, vamos todo mundo junto aqui, né, nessa propositiva, e é um pouco do que o FEComércio vem estabelecendo. Na verdade, ele já coaduga com a questão dessas frentes, ele só agora integra junto, né? O FEComércio hoje ele compõe pelo IFES, que é o Instituto de Sustentabilidade, o IFEC, nosso Instituto de Pesquisa, o SENAC, que muitos já conhecem, voltado exatamente à questão do aperfeiçoamento profissional, né, e de muitos cursos gratuitos, e o SESC, né, de bem-estar e lazer, e olhando, obviamente, pelo turismo como um todo. Então, essa potência que é o sistema FEComércio, e juntos, todos eles trazem exatamente essa propositiva de vamos conversar, vamos trazer esses valores, né, dessas 3 letrinhas, e é factível, sabe, Marcelo, Renata, é muito factível, né, ele não está distante, ele está muito próximo, e é muito importante que a gente avance nessa pauta. Bacana. Legal. Esse podcast é de empreendedor para empreendedor.
E aí eu vou contar para a Sheila e para a Muniz, eu fiz uma reunião com as minhas gerentes hoje, mais ou menos na hora do almoço. E a minha gerente me mostrou uma foto de um adesivo atrás, o Sesc. Como é que chama aquele adesivo que as pessoas batem foto? Que tem sempre em evento, tive aqui e tal, logo na entrada ali, tem um nome que os eventos fazem, eu esqueci o nome, vou lembrar. E aí tem lá do Sesc, e aí ela bate uma foto porque ela está fazendo pilates. Ela estava com dor na coluna. Você vê como é informação. A gente tem uma loja muito próxima do Sesc Niterói. O Sesc Niterói tem uma estrutura maravilhosa e ela não sabia. E ela me fala da dor na coluna, do desejo de cuidar. E aí eu indico o Sesc para ela, falo, é barato porque é do sistema, mas é de uma qualidade maravilhosa e tal. E ela me contando dos professores, tratando dela, cuidando dela, sabe? Tentando até um horário melhor, conversando com uma pessoa que é aposentada. Pô, segue seu horário, porque aí é melhor para ela e tal. Quer dizer, é muito legal essa coisa do essa sistema. Essa atuação do esse Sesc, cuidado. Perfeito. E aí ela me manda essa foto, assim, tipo uma selfie com a logomarca atrás do Sesc e tal. E aí é muito legal. Muniz, conta um pouquinho do que a gente tem feito aqui no Clube Empreendedor, para trocar um pouquinho de informação com a Sheila e com o Sistema Fé Comércio, por favor. Bacana. A gente tem uma relação muito estreita com o Senac, né? E por conta disso, inclusive o clube tem um acordo de cooperação com o Senac. E a gente recebe aqui no clube jovens do programa Futuro... Jovens do Portal do Futuro. Isso. E esses jovens, eles participam, assim, não só aqui dentro do clube, né, dentro daquele projeto Vivências do programa, mas também participam de várias atividades que o clube promove para os empreendedores. Então, é uma forma também da gente aproximar, né, a realidade empresarial, né, do empreendedorismo com aquela vivência que o jovem precisa do dia a dia para ele estar mais próximo dessa situação e até poder, a partir dali, fazer um filtro e identificar o que é melhor para ele, o que ele quer. Né? A gente tem participado muito ativamente de alguns eventos, algumas ações do Senac, levando esse tema, mas o social está muito presente aqui no clube através dessa parceria com o Senac. E a gente entende que, é claro que quando a gente fala do social, né, Sheila, e a gente falando de ASG, o ambiental ele é muito presente no tema, né? E eu costumo dizer para as pessoas que assim, é uma questão óbvia, porque se você não tiver o alimento, por exemplo, você aumenta o nível de pobreza e outros problemas relacionados a ela, mas a gente tem que olhar também, o social ele é super importante, claro, como você falou. Eu acho que a governança, eu teria assim, pedir a licença aqui para fazer para sugerir uma modificação. Então, acho que a governança ela tem que perpassar por todos os temas, né? Porque sem ética, sem transparência, em qualquer relação, fica complicado da gente manter aquela relação, por muito de sustentar, né, aquela relação. E até falando de empresa, eu acho que tem umas questões que são primordiais que a empresa precisa levar adiante. E aí, voltando aqui para o clube, né, a gente fala sobre o social do ponto de vista da empregabilidade, né? A gente tem várias ações aqui que são realizadas, inclusive o clube já participou de alguns prêmios, já se inscreveu com esse case junto ao Senac para participar de alguns prêmios de mercado, levando isso como uma iniciativa, né, que o clube faz para ampliar essa oportunidade para o jovem, porque o Maurício ele fala muito, eu gosto muito dessa preocupação que ele traz, né? E uma fala que eu acho que é sua, se não for, por favor, dê os créditos a quem de direito. Se for boa, eu vou assumir, não dou crédito. Tô brincando. Assina embaixo. Que o jovem, que o mercado ele pede pessoas com experiência, né? Mas e o jovem precisa de um primeiro emprego, como que ele vai entrar no mercado sem experiência, né? Então, assim, existe um antagonismo ali, ao mesmo tempo que a gente tem um número grande de jovens, e a gente percebe isso muito claramente quando a gente fala com instituições como o Senac, né? Existe uma carência muito grande de jovens aí saindo, né, do ensino médio ou saindo de uma graduação e indo para o mercado de trabalho com uma dificuldade grande de encontrar espaço, né? Por outro lado, a empresa ela não quer, aí a empresa acaba se contradizendo, né? Porque assim, quando você fala de experiência, pressupõe-se que aquela pessoa já tem uma certa idade.
E aí fala mais autoritarismo. Então não dá oportunidade para aquele que é mais velho, porque tem a experiência, não dá oportunidade para o jovem que não tem. Essa fala é minha mesmo. Eu falo, Shelly, o seguinte, o nível de atendimento no Rio de Janeiro não é dos melhores, né? A gente precisa melhorar muito, assim, numa cafeteria e tal. Aí o empresário que tem uma cafeteria pede experiência para as pessoas, para ele contratar. Ou seja, aquele profissional que não atendia tão bem em outra cafeteria, vai não atender tão bem na cafeteria dele. Quando ele olha para o jovem, e ele classifica o jovem sem experiência. Eu digo que viver no Rio de Janeiro, se o jovem tem 16 anos e está vivo no Rio de Janeiro, é uma grande experiência. As mulheres sabem a hora que sai de casa, né? A roupa, que determinada roupa pode de dia, não pode de noite. Aquela rua pode de dia, não pode de noite. Um ônibus que não roda determinado horário. Então, estar vivo no Rio de Janeiro com 16, 17 anos é uma grande experiência social. E aí aproveitar essa experiência do jovem, dele resolver essa coisa do cotidiano dele para ensinar ele, porque normalmente as nossas atividades são muito básicas, a não ser uma atividade muito específica. Então eu questiono, essa expressão é minha, esse questionamento é meu mesmo. Só que você tem uma frase emblemática que traduz isso tudo. Você lembra dela? Eu penso que estar vivo no Rio de Janeiro é uma grande experiência, não? É que eu não vou me lembrar, mas você fala de como é mais ou menos isso, né? Como exigir experiência se você não foi dado a oportunidade. Não foi dada a oportunidade, exatamente. Entendeu? Algo nessa linha. Tá. Eu ia até comentar, Marcelo, eu até diria mais. Já é um desafio, não é só viver no Rio de Janeiro, mas principalmente nas cidades colonizadas, que tem uma densidade social, um passivo ainda muito grande a ser alcançado. E olha, a gente tem uma Brasília que foi o que tem 63 anos, mais ou menos, né, de construída, e já tem ali suas lacunas que precisam ser mitigadas diante de uma composição de sociedade. Imagina nós que eu digo Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Maranhão, né, a própria São Paulo, com mais de 450 anos, né? Então, de fato, o nosso passivo social ele é muito pesado. Eu vou até fazer um corte e voltar aqui para a Renata, no sentido que eu até fico muito, muito confortável de estar aqui, porque não só esse recebimento, e é sempre um carinho, e a última vez que a gente se encontrou, né, o ano passado, lá na nossa sede foi muito bom, mas minha formação é administradora, né? Então, a cadeira de empreendedorismo lá atrás, eu não vou dizer muito tempo, mas já era tão latente e tão necessária. E hoje, cada vez mais, eu até digo que deveria ser para todos os cursos, todos os cursos sem exceção. A gente precisa trazer o nosso jovem nesse entendimento de potencial. A gente fala que o nosso Brasil tem um potencial enorme e mas tem lacunas também muito pesadas. E que de forma a gente consegue dar o equilíbrio efetivamente nesse conhecimento e nesse alcance, e que a gente traga também uma camada que não consegue alcançar, né, e que precisa, né, trazer sobre isso, e pensando exatamente nesse empreendedorismo. Não, eu consigo. Né? Eu consigo estabelecer, mas quais são as ferramentas que a gente está dando para que, de fato, ele consiga alcançar? Então, eu estou falando assim, que você falando de empreendedorismo, eu fico assim, com os olhos bem, né? Mas essa parceria que vocês têm com o Senac, de fato, e é um pouco que você traz, né, Renata, sobre essa questão do nosso jovem, né? É um pouco do que a gente também olha quando a gente traz esse cuidado que você traz do SESC com relação a uma terceira idade, uma boa idade, né, que é chamada, mas os nossos jovens, mas na verdade toda e qualquer idade a gente precisa cuidar. A gente entra nessa pauta com relação ao ESG no ambiental, muito se impulsionou um pouco depois da pandemia, né? Sim. Essa coisa da falta dos recursos, sim, como é que se daria, né? A gente teve, né, alguns movimentos não só de petróleo, né? Antes da pandemia, o ambiental era algum assunto para alguém cuidar, né? Era algum assunto para alguém cuidar. Exatamente. Importante, mas... alguém está cuidando disso. Isso. E aí, na verdade, houve-se perdas muito grandes, né? E daí, então, se começa a entender, opa, peraí, tem escassez. Eu estou falando de uma maneira bem mais simplória, né? Mas é um pouco desse entendimento. Então, ele entra para o Brasil, ele entra para o mundo, mas para o Brasil, de uma forma altamente estratégica. O Sistema Fé Comércio hoje, ele é signatário da ONU. As nossas 5 CNPJs, 4 são signatárias, e a gente faz uma interface muito grande com o Pacto, a Rede Pacto Global do Brasil, que, na verdade, é a segunda maior rede. Ela era a terceira e ficou agora para a segunda maior rede do mundo, em termos de atuação.
para se dar o peso que o Brasil tem nessa pauta da Agenda 2030, né? Então, o que vocês já trazem em termos de ações já estabelece a mitigação nos 17 ODS. A gente cuidar efetivamente da questão da educação, a gente cuidar da renda, né? Com relação a esse fomento, não só da saúde, né? A saúde mental. Então, a gente tem ali um arcabouço, eu acho que fica até mais fácil quando a gente está aqui conversando, quando o FEComércio foi, né, assumiu ser signatários, assim, não, a gente já vem fazendo isso, é bem capaz das organizações, os nossos empreendedores já vêm fazendo alguma ação voltada para o social, para o ambiental, e aí, claro, trazendo as ferramentas de controle ali com relação à governança. E isso deixa muito tranquilo, né? A gente tem uma preocupação de que a gente não traga uma densidade de barreiras e, obviamente, de custos altos, tem coisas que precisam ser investidas, mas não necessariamente essa é a nossa discussão agora. A discussão é muito mais o entendimento. Então, cuidar das pessoas, ela é um passivo muito maior até do que o próprio ambiental. Né? E às vezes a gente joga aqui para uma política pública aí dizendo assim, é de vocês, mas ela é nossa. A nossa organização, e aí no que tange ao FEComércio, tem mais de 5 mil colaboradores, imagine a diversidade que é aquela casa, imagine como é que a gente busca esse potencial dos nossos colaboradores, né, através do nosso presidente, para que de fato eles exerçam e se sintam bem na nossa casa, na casa deles. Né? Então acho que esse pensamento dos nossos empreendedores é um pouco de trazer efetivamente esse equilíbrio, né? Essa justiça, essa integridade, essa ética efetivamente nos negócios e trabalhando com os nossos colaboradores. Então, é tão bom, né, quando a gente olha para a nossa organização e percebe efetivamente que o que eu consigo fazer, ele já me dá efetivamente uma sustentabilidade. Sustentabilidade é a continuidade do processo, é o bem-estar efetivamente. É importante, eu sempre falo assim, traga um pouquinho da política e normas de procedimentos para a gente fechar ali o cerco, para deixar uma escrita ali. Eu queria fazer um parênteses. Lá embaixo, no pré-podcast com o presidente Pons, eu entendi que o ESG no sistema FEComércio começou pela governança, pela integridade, pela transparência. Conta um pouco da história para a Muniz, já que ela falou aqui da governança. Vamos sim. E começou. Começou, então, na verdade, o presidente em 2022 fez assim, vamos trazer a conformidade mais ainda para as nossas casas e vamos implantar o programa de integridade, né? E o programa de integridade, ele é constituído nesse plano de trabalho pensado ali com o nosso presidente, ao qual estabelece normas e procedimentos políticos, inclusive política de brindes, política de patrocínio, política anticorrupção, política de relacionamento de agentes públicos, várias políticas que vão norteando efetivamente a nossa casa para que ela de fato tenha a conformidade e tenha a tranquilidade. Em paralelo, a gente estabelece ali um canal ético pela ouvidoria, né? Até hoje a gente tem um canal que há uma escuta e todo esse acompanhamento desse canal. E a gente estabelece também 2 treinamentos anuais mínimos para todos os colaboradores nesta temática. O ano passado a gente trouxe aí um treinamento voltado para colaboradores, para fornecedores. Colaboradores são os 2, os fornecedores, porque são exatamente a interface que a gente tem hoje. É importante que eles também estabeleçam esses princípios, ou pensem nesses princípios juntamente com a nossa casa, né? Todo o nosso contrato tem cláusula anticorrupção, sustentabilidade e proteção de dados. Todos os nossos contratos estabelecidos para trazer efetivamente o resguardo da casa e, obviamente, dos fornecedores. Então, esse impulsionado pelo programa de integridade deu mais ainda tranquilidade do nosso presidente de dizer assim, 2022 vou mandar uma carta aqui para a ONU para dizer a gente quer ser signatário, né? A gente já estabelece, entendendo a minha casa como um todo e o potencial que eu tenho, a gente já estabelece que a gente quer sim estar com vocês, caminhando com vocês, porque a gente já tem também melhores práticas, mas a gente quer aperfeiçoar essas melhores práticas. E nada mais como estar com pessoas também comprometidas, né? Isso é um comprometimento. Sim, com certeza. E você está tocando num ponto que, quando você falou do empreendedorismo, né, do pequeno empresário, muitos, às vezes, não se dão conta, mas eles já implementaram práticas ESG dentro do seu negócio. Né? Você acabou de trazer um exemplo do contrato. O meu contrato tem pelo menos 3 dessas cláusulas que você citou. Então, só que para a gente acaba tão naturalizando a situação,
sem se dar conta de quanto que esse tema está relacionado a algo maior. Né? Eu tenho uma tese sobre isso. Você conta. Você conta. Essa eu quero saber. Então, assim, será que os empreendedores aqui do clube já não implementaram práticas ESG no seu negócio, na sua operação, e eles não se deram, só não nomearam como tal? Bem capaz, Renata. Eu estava conversando com Marcela nesse nosso pré, né? Pré-podcast. No pré-podcast, né? E é um pouco do planejamento estratégico que a gente estabelece e tanto, né, incentiva nas nossas organizações. É o plano de negócio, o plano estratégico. Entender, de fato, o que a gente fez por lá, né? A gente fez a nossa matriz de materialidades, construiu com os nossos pilares. Quais são os nossos pontos mais fortes direcionados nisso aí? E com base nessa clareza, fica mais fácil. Opa, peraí, eu já faço isso. Eu já faço isso aqui também. Eu só queria depois que a gente abrisse um parênteses para explicar para quem está ouvindo o que é a matriz de materialidade. Tá? Perfeito. Eu vou depois a gente... Isso, vou fazer isso já. Não, então, e aí, ele foi um norte exatamente no plano estratégico, assim, peraí, o meu ponto prioritário é impacto ambiental, eu já faço alguma ação voltada para isso. Valorização do nosso turismo, eu já faço ação para isso. E aí, só para a gente explicar um pouquinho, a matriz de materialidade é uma metodologia aplicada, obviamente, observando os nossos stakeholders, todos os nossos atores ali, o nosso ecossistema tabulado dentro da metodologia, né? E a gente teve também uma consultoria que nos acompanhou para que pudesse expurgar efetivamente o que é que a gente considera ser prioritário nessa temática do ASG. E aí, por isso que eu volto um pouquinho dessa questão do planejamento estratégico ou num documento que você saiba efetivamente o que é que está lá escrito, porque aí você se enxerga nele. Sim. Mas eu tenho quase certeza, Renata, que há diversas ações sendo feitas no nosso campo de empreendedores e que, na verdade, já surtem efetivamente resultados com relação a isso. Quando eu tenho a preocupação de fazer negócios transparentes, quando eu tenho a preocupação de fazer negócios claros e que seja bom para ambas as partes, e aí de acordo com, quando eu tenho a preocupação de contratar pessoas independente de cor, de raça, de religião, mas sim do potencial efetivamente o que ela tem, do que eu já, na verdade, estou procurando pela empresa, né? Eu já vou começando a trazer como é que eu respeito o meio ambiente, como é que eu respeito efetivamente a sociedade, como é que eu interajo também, né, com relação a esses outros atores, porque a gente estava falando também lá embaixo, a gente sozinho é sozinho, mas quando eu vou juntando um grupo, quando eu vou consolidando cada vez mais essa caminhada, que é uma caminhada que é um desafio muito grande, por que não eu juntar efetivamente com pessoas que estão pensando similares, cada um no seu escopo de trabalho e atuação, mas a gente soma, os valores estão ali, né? E aí fica mais fácil a gente convergir e potencializar. Então, esse é um ponto que a gente traz sobre tratamento, às vezes, de um copo descartável, mas um copo reciclável, ou é uma caneca, ou é a forma do meu descarte, ou é a forma da minha energia, é a forma do meu tratar com o funcionário, o que é que ele tem de direito, como é que as mulheres, homens, né? Como é que a gente se coloca como empresa, para o mercado. Isso tudo são valores que efetivamente estão interligados nessa governança como um todo, né? Mas aí, voltando para a materialidade, só um pouquinho, o que a gente tinha falado sobre hoje o FEComércio tem 10 pilares estabelecidos, que trazem efetivamente tranquilidade. Quando ela enxerga naqueles pilares, ela faz, opa, eu já faço isso. Eu já cuido do meio ambiente, já cuido do turismo, já cuido do social, eu cuido da educação, né? Então agora vamos trazer, que projetos são esses? São tais e tais projetos. Como é que a gente mensura os projetos? Sim. Porque dados são super importantes. Claro. Para tomar a decisão como um todo. A gente não pode ficar sem dados. Então, esses dados estão ali, como é que a gente olha e faz, como é que eu mitigo efetivamente dentro daquele projeto. E aí, como a gente fez? A gente trouxe esse arcabouço e olhamos para os ODS, os 17 ODS da ONU, né? Que ele traz exatamente ali várias metas e indicadores ao qual a gente também une essas forças para que a gente possa acompanhar, monitorar e, obviamente, mostrar efetivamente que a gente está mitigando, que é aquela coisa do relatório verdadeiro, né? Nada de greenwash, né? Vamos falar a verdade e é isso. A gente
traz a verdade efetivamente, e aí ficou mais fácil de fato. E eu acredito que seja mais fácil também para as organizações, os nossos empreendedores também, quando se enxergarem, opa, abrir o tabuleiro, eu sei efetivamente o que é que eu quero agora, lembrando que o amanhã pode ser diferente. É aquela questão do planejamento, né? A gente começa de um jeito, de repente a gente tem uma maturidade e vai trazendo, eu chamo de elevar a régua, né? E a gente vai elevando. Então, por isso que ele não é estático, ele é vivo. Eu costumo dizer que o planejamento não pode ser escrito em pedra, né? Ele, pelo contrário, tem que ser escrito a lápis. Porque, exatamente, ele precisa desse dinamismo, ele precisa dessa flexibilidade para que você ajuste de acordo com o momento, de acordo com a mudança de prioridade. E nem tá pendurado na parede. Ele não era aquele tá? Ele é aquele que está no papel que você rabisca, rasga, e vai montando. E obviamente, não só você como pessoa, indivíduo sozinho, mas sim como organização, para que todo mundo se enxergue no processo. Senão a gente não tem mudança com relação a isso. Não adianta eu montar uma coisa que é só da Sheila e a Sheila, de fato, vai viver ela sozinha, né? Mas a Renata e o Marcelo não vai estar aqui, não vai interagir com relação a isso. Não é o caso. Então, assim, na mesma lógica do planejamento, a materialidade trazendo esse olhar externo e interno, numa tabelada metodologia, e vai trazer ali os seus pilares ali que você pode atuar e mastigar ali seus projetos. A Sheila falou greenwash. Vou pedir a Muniz para explicar o que é greenwash. Olha, eu sou muito prática, né? E objetiva, Maurício. Greenwashing, não vou traduzir nada mais é do que quando uma empresa diz que faz algo e que ela não faz, né? Então, para quem está assistindo a gente, existem N casos emblemáticos aí no mercado, mas simplificando é isso, né? Então, eu que trabalho muito com reputação de empresa, eu sou consultora de marketing, né, e comunicação, então, assim, eu falo muito sobre isso para os meus clientes, inclusive, né? Não adianta maquiar algo para que apareça, para que mostre mais bonitinho ali, né, para o cliente, porque em algum momento, ainda mais no momento que a gente já está vivendo há alguns anos da era digital, não dá para esconder nada mais para baixo do tapete. Porque uma hora aquilo dali aparece, alguém descobre. E aparece rapidamente, né? Porque dissemina rapidamente aquela informação. Então, existe assim, um cuidado, né? As empresas que trabalham de forma séria, elas têm um cuidado muito grande para que, de fato, tenham não só um controle, você falou de cadeia, né, de fornecedores, quando a Sheila estava em um dado momento ali explicando, e é isso, assim, quantos escândalos a gente já não ouviu, né, já assistiu aí, em que um fornecedor teve uma prática ilícita, cometeu uma prática ilícita e respingou diretamente na marca. Por que isso? Né? Então, assim, quando a gente fala aqui mas aí o pequeno empreendedor não precisa se preocupar com isso, porque isso não é a realidade dele. Não, pelo contrário, porque assim, a gente não se supre, né, sozinho com tudo. Eu, como tendo a minha consultoria de comunicação e marketing, eu tenho vários fornecedores dentro da minha cadeia. Se eu não souber o que eles fazem, quem são eles, uma ação que eles cometem de forma, sei lá, uma ação ilícita, por exemplo, vai respingar diretamente na minha marca. Por menor que ela seja, eu tenho um nome, né, para cuidar, eu tenho pessoas que dependem de mim, né? Então, assim, a minha marca tem um valor. Pode ser não ser o valor de uma SA, de uma empresa que está em bolsa. Mas ainda, claro. Vamos devagar. Mas ela tem um valor, Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que é importante que as empresas, independente do tamanho, que elas tenham esse cuidado, né? E aí, de novo, olhando também para a cadeia de fornecedores, tenham cuidado para que elas não caiam em greenwashing ou social washing, né? Porque a gente observa isso, infelizmente, acontecendo com mais frequência do que gostaríamos até de ver, né? Você sabe que o segmento supermercado, eu tenho um contato, né? E de vez em quando eles me chamam para falar para eles assim, e já está rolando de multinacionais dizerem para eles, o que vocês fazem ESG para eu botar grana na ponta de gôndola, que eles chamam, né? Então, assim, os caras que não... A gente chama pegando carona. Os caras que para eles ia demorar e talvez fosse até uma moda, hoje eles estão preocupados porque se o vizinho deles fizerem algo de ESG, a multinacional bota a grana lá pegando carona
do vizinho e não bota no supermercado dele. A gente tem alguns, exatamente, Renata, a gente tem um exemplo, por exemplo, de você estar com um iogurte eu estou falando, né, de uma maneira geral, sem falar nenhuma marca, mas assim, ele está ali com uma reciclagem de sustentável, mas o conteúdo dele, de repente, é um leite que teve numa fazenda, que teve questão de escravo, né, ou qualquer outra... Desmatamento, ou qualquer outro desrespeito, efetivamente, no que tange a linha da sustentabilidade, obviamente, dentro desses princípios que a gente está falando, que são éticos, né, e transparentes. Então, assim, ele termina, às vezes, né, misturando, mas é por isso que é importante que a gente tenha o entendimento e a clareza dos nossos fornecedores, né? Quanto mais, né? Por mais que o assunto dele talvez não seja o seu no sentido de responsabilidade, mas ele respinga nas nossas imagens. Sim. E você falando um pouquinho do seu trabalho, cada vez mais, né? Às vezes, assim, você encontra organizações que respingaram rapidamente a sua imagem porque ela não observou aquela cadeia ali, né, de fornecedor e que, de repente, ela estava fazendo alguma ação que está totalmente desvinculada ao que, na verdade, ela está pregando. Então, e nessa questão da cláusula que a gente traz para lá é um pouco disso aí, Renato, Marcela, de a gente, assim, e às vezes eu não consigo ter perna para todos os nossos fornecedores, mas eu estabeleço ali, na forma contratual, meus princípios de sustentabilidade, meus princípios de proteção de dados e a questão de anticorrupção. Por quê? Porque aí eu já digo, ó, a gente tem aqui, a gente olha para isso aqui, a gente tem preocupação com isso aqui, quer estabelecer nosso contrato, quer dizer, já para a gente poder ir, obviamente, o que a gente puder avançar, né, em relação a isso é sempre muito importante. Porque é isso, né? A Sheila falou de contrato, eu pensei que a Sheila tem um sotaque e ela não iniciou o contrato de vida dela pelo Rio de Janeiro. Iniciou, Muniz. Sabe qual é? eu sempre, geralmente eu começo realmente dizendo, antes de mais nada, por causa do sotaque, eu sou pernambucana. Conta a sua trajetória pra gente. Então, eu sou de Recife, né? Sou de Fernando de Noronha também, né? Eu estou aqui há quase 4 anos no Rio de Janeiro, né? E é uma honra, de fato, estar numa cidade maravilhosa. Eu sou da terra do frevo, mas amo um samba. Então, me sinto muito, muito acolhida e muito confortável, até porque as cidades são muito parecidas, como eu falei, a questão de colonização e de história e de valorização são muito parecidas, né? Eu vim do Estado, o presidente fez o convite, minha área de planejamento estratégico, orçamento, toda essa parte de planejamento como um todo, e a gente faz essa transição efetivamente para o compliance, né? Trazendo, inclusive, cada vez mais o conhecimento no que tange as nossas legislações, obviamente disso, mas muito mais além. O compliance, ele traz tudo que está em conformidade, mas o programa de integridade é mais do que o compliance. Não adianta você estar em conformidade, não significa que você seja uma empresa ética. Sim, então, a gente traz o compliance, mas traz o programa de integridade ali com o presidente estabelecendo, a gente é ético sim, a gente faz, a gente busca, a gente acompanha, a gente embute. É uma mudança de cultura, não se muda de uma hora para outra, mas a gente entende que esse é o melhor caminho e, inclusive, dos nossos resultados cada vez mais. A gente é um caminho sem volta mesmo, essa valorização do ser humano e desse ambiente muito mais justo, né? Então, só para dizer, Marcelo, eu vim de lá, mas eu tô aqui. Esse sotaque é de lá, sim, mas eu, como Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, assim, a gente encontra muita gente nordestina também, né? Sim. Tá tudo misturado por aqui. É verdade. E é interessante quando você fala, né, o papel da FEComércio dentro desse processo todo, olhando para fornecedores, pensando em todo esse ecossistema que vocês atuam, quanto que a gente não percebe, talvez, assim, no dia a dia, né, mas o quanto que isso é importante e faz com que essa mudança de cultura ela ocorra de forma até, eu digo assim, ela vai entrar de uma maneira muito natural, né? Seja porque as empresas precisam se adequar para estarem aderentes, não só às boas práticas, mas também serem possíveis fornecedores de grandes empresas ou até, né, do próprio Sistema S.
mas também porque vocês acabam fomentando essa cultura e eu acho que eu diria assim, vai por osmose, né? Os empreendedores, eles acabam entendendo a importância e a necessidade de seguir aquela boa prática, mas como você falou, né, permeado pela integridade, pela ética, para que ele possa estar coerente com o que o mercado começa a exigir também, né, Sheila? Porque acho que é isso. Total. São as empresas, mas é o consumidor também, isso. né? Eu falei um pouquinho do programa Integridade, mas a gente entrar um pouquinho só nessa questão da trajetória do Pacto Global, né? Então, o ano passado a gente recebe o aceite da ONU como Fé Comércio, né? No sentido de assim, a gente entende que vocês são importantes, a gente quer vocês caminhando com a gente, fazendo trocas de melhores práticas. E, obviamente, dentro do nosso enquadramento, a gente dá como empresa não empresarial, é diferente, tem vários enquadramentos. Quando você é signatário, você é enquadrado conforme seu escopo de atuação, e a gente está como não empresário, não empresa, não empresariado. E aí, assim, a gente estabelece efetivamente dentro daquela materialidade, eu vou comentar aqui um pouquinho, né, sobre a questão dos 10 pilares da materialidade, né, o impacto ambiental, que é a geração de valor por meio da gestão adequada de resíduos e etc. O impacto social pela promoção e desenvolvimento de igualdade social nas comunidades e ações já estabelecidas pelas nossas casas. Diversidade e inclusão, né? O ano passado a gente recebeu numa palestra, na Semana da Integridade, que você teve por lá, um dos gestores do Ministério dos Direitos Humanos e traz efetivamente essa envergadura tão importante que é estabelecer cada vez mais valores voltados da diversidade e inclusão. E isso apareceu na nossa matriz de materialidade. Bacana. Inovação e tecnologia não podia ser diferente, educação transformadora, valorização da cultura, né? Saúde e bem-estar, um pouco do que a gente falou sobre a questão do SESC, fomenta o turismo, é a cara do Fé Comércio efetivamente, né? Está no discurso do nosso presidente sempre, a ética e integridade e a questão das relações institucionais. E aí, quando a gente estabelece esse plano de ação, 2024 é o ano novo para a gente, que a gente organiza 2023 do aceite e 2024 a gente traz exatamente esses 10 pilares norteadores com a casa, com um plano de comunicação, um plano de treinamento, um plano de engajamento. E o sistema começa a olhar para os nossos colaboradores, mas os nossos atores também externos, né? Então, tem várias ações previstas ao longo do ano com interação dos nossos empreendedores, né? Dos nossos associados, para que a gente possa caminhar junto cada vez mais com várias outras propositivas interessantes. No pré-podcast, eu incluí o clube nesse movimento. Ah, é? Falei, Ponzi não sabe, mas ele quer participar desse movimento que ele seja acabou lá de o que for, Marcelo, seja lá o que você está pensando aí, que o presidente venha, mas agora, a gente topa. Eu queria fazer só uma observação, é curioso, né? E é muito importante quando vocês trazem como tema material para dentro da matriz a integridade e a ética, né? Porque analisa muitas empresas, e eu diria que, sim, sem medo de errar, grandes empresas não têm esses temas materiais em sua matriz. Né? Esse tema permeia ali todas as ações, pelo menos no discurso, né? Mas não priorizam. Então, aí a gente começa, por isso que eu disse no início, né? Assim, para mim a governança ela é transversal ao tema ESG. Ela não é só se a gente tivesse que dividir em 3 pilares, ela não é um dos pilares. Ela é transversal em que os outros 2 têm que sustentar. Total. Né? Perfeito. Eu penso que o FEComércio é um caso atípico, muito interessante, porque começa pela governança. Normalmente, ou começa pelo social... Isso, ou pelo ambiental. Ou pelo ambiental, porque é social, de repente, aquela empresa que tem aquela atividade até muitas vezes fim, por exemplo, Campo e Mangueira. Eu sou conselheiro do Campo e Mangueira. Aliás, queria convidar a Sheila para dar uma palestra no Campo e Mangueira. Vamos embora! Você aceita? Em junho. Aceito. Eu falei com... Época junina. Pronto. Então, Campo e Mangueira. Tá. Vou te passar a data depois e a gente falar de ESG lá para os aprendizes. Mas então, o Campo e Mangueira, por exemplo, ele já tem um viés social, né? Ou então ambiental para as preocupações ambientais, né? Naturais aí da época.
começar pela governança, eu penso que é um exemplo bem atípico, assim, bem interessante de ser colocado. Entender que isso é um tema material, né, Sheila? Eu acho que é isso que é importante, porque você vê, de fato, a priorização do tema dentro da instituição. Veja que bacana, essa matriz de materialidade, ela foi observada para dentro e de vários níveis. Sim. Então, desde a alta para a nossa média, né, gerência, houve exatamente essa confluência desses pontos que foram colocados, que foram estabelecidos. Isso é muito bacana, porque, de fato, a gente traz aí uma certa uniformidade e vai atuar cada vez mais nesses pontos que foram colocados. Sheila, mas isso é sempre não. Pode acontecer de a gente revisar a nossa matriz no ano que vem e, obviamente, trazer outras nuances dependendo da maturidade que a gente avançou ou não, e tem outras coisas. Por isso que a gente fala que é vivo sobre a questão do planejamento estratégico, né? É um pouco disso aí. E a outra, o que eu acho, Renato e Marcelo, e a gente como federação, entende que a gente não caminha sozinho, a gente caminha com todos vocês. Mas a gente entende também a importância que a federação tem e nesse caminhar, nesse mais de 70 anos, né, nessas ações que já são estabelecidas pelas nossas casas, de que a gente possa, de fato, trazer o que seja de melhor, né, para os nossos colaboradores e, obviamente, trazendo para fora. Né? Então, a gente quer sempre estar ofertando, buscando, melhorando, acompanhando, vindo junto, estabelecendo parcerias, né? Impulsionando melhores práticas. Está aí, né? O prêmio é efetivamente um dos exemplos. Né? E assim, a gente quer, de fato, fomentar cada vez mais esse ambiente para que a gente, de fato, alcance com ações, com projetos, melhorias para a nossa comunidade, para a nossa sociedade como um todo. Desculpa. E ainda trazendo a propositiva de políticas públicas, né? Quem que sabe? Claro que não seria só a gente, mas com essa junção de todos, né? Para a gente poder... Conta sobre o prêmio Visão Consciente. Eu, na verdade, estou quase assim, passando essa batata para vocês, porque vocês estão mais afiados do que a mim, né? Você sabe que eu dou nota 9 pro prêmio Visão Consciente. Né? Por que 9? Porque eu não ganhei da última vez. Aí eu pergunto, me conte aí. Tô brincando. Como é que você analisa? Mas foi super merecido, é brincadeira. Foi super merecido. A gente concorreu com esse projeto dessa integração aí com os jovens, dessa inclusão, dessa valorização dos jovens. Mas os prêmios que venceram foram super merecidos, né? Sim, com certeza. E levou a galera para Nova York. Pois né? É um prêmio que, de fato, estabelece e impulsiona e incentiva, né, melhores práticas sustentáveis, né? E que a gente cada ano que se passa, há uma adesão e há um impacto muito positivo com relação a isso. Até quem não levou, mas que, de fato, é isso. A gente vai impulsionando, porque o prêmio, por si só, ele não morre ali. Ele tem muito mais reverberação. O prêmio é muito mais um estímulo, efetivamente, mas é o começo de um mundo de outras ações que vão vir, né? E que a gente já entende o quão esse incentivo e quão esse estímulo já vem ajudando, já vem impulsionando, efetivamente, isso na nossa sociedade, né? no nosso ambiente. Então, eu acho que é esse legado que deixa, né, Sheila, que é muito importante. Total. Eu penso que a Sheila podia contar um prêmio que eles ganharam no Carnaval. Sim, conta pra gente, Sheila. Vamos lá. O Instituto IFES, né? Um instituto novinho, a gente chama que ele é novinho, de 2 anos para cá. E o presidente, sabiamente, com essa questão de estabelecer parcerias, né? O ano passado, em 2023, ele estabeleceu parcerias com a escola de samba. E a gente levou as nossas máquinas, levamos nossa força, né, do SESC, SENAC, seja de maquiagem, que eram os cursos que eram ofertados, então os alunos estavam lá na maquiagem, de adereço, de costura, seja o SESC, efetivamente trazendo, inclusive, até as excursões para dentro da composição das escolas de samba. E a gente conseguiu um prêmio inédito, sendo ali um primeiro momento que foi o Guinness Book, né, de reciclagem de latinhas, né? Então, para a gente foi foi um esforço. A gente começou não pensando nisso, mas aconteceu em 2023, a gente recebeu o Guinness Book com relação à reciclagem, quantitativo de reciclagem de latinhas estabelecidas naquele momento no Sambódromo. Você sabe que o meu sonho era que cada estabelecimento tivesse uma máquina daquela, tá? Eu tô contigo. A gente teve contato cada com essa prédio máquina. comercial tivesse uma máquina daquela, porque é incrível. E o reverberado
reverberado de renda com relação... A gente está Então, falando a ponta em si, mas o reverberado de renda das famílias que vivem, né, os catadores efetivamente, e todo aquele ecossistema, né, que vive ali naquele entorno, impacta bastante. Eu ia falar sobre isso, né? O impacto que aquela máquina por si só, que a gente acha que é somente recolher ali o engradado, mas não para ali, né? Não, vai não muito para além. ali. E você sabe que, assim, essas máquinas, como estão também espalhadas no metrô, você pode fazer a reciclagem e aí o que for fazendo de expurgado em relação a valores, você pode remeter para alguma outra organização ou você receber o crédito efetivamente daquela reciclagem. Mas você pode também mandar para, né? É toda uma cadeia que impulsiona, que vem ajudando, né, a toda umas organizações que precisam também, né, com relação a isso. O Ítalo, nosso técnico, informou que a gente está caminhando para o final. Não acredito, Ítalo. Ele mostrou um celular ali apontando para o final. Agradecer a presença da Sheila e abrir aí, Sheila, para uma mensagem final com admiração aqui do Clube Empreendedor pelo trabalho, pela acolhida de vocês lá para a nossa parceria. Nossa, eu trago aqui, até quando, antes de vir, até tinha falado com o Marcelo Nova. Marcelo, vai lá, vai conversa e tal. Para a gente, é super importante esse movimento que vocês estabelecem, né? Se aproxima cada vez mais, inclusive na frente estabelecida estratégica da federação. Que tenham vários outros momentos como esse, contem com a nossa ajuda e sempre, né? Que a gente também precisa de vocês. Eu sempre digo que a gente não segue sem vocês, não segue sozinhos, né? A gente, quanto mais frentes estabelecidas, pensando de forma justa nessa governança do ESG, que é um desafio enorme. Quando a gente fala do social, há uma lacuna enorme, um passivo enorme para a gente poder equalizar. Isso vai demorar, não vai ser de agora, mas a gente precisa começar. Então, agradeço aqui a oportunidade que vocês deram à federação. A casa é de vocês, então vai para lá. Esse ano a gente tem mais evento, a gente quer contar com vocês também. E uma coisa que eu queria deixar para os nossos empreendedores, assim, a governança do ESG, ela não é uma barreira, muito pelo contrário, vocês vão conseguir entender, quem já entendeu, ótimo, mas o quão valoriza, o quão de impacto é quando você traz essa governança para as suas instituições, para as suas organizações. É uma cadeia de valor que não tem fim. Então, a gente está lá de portas abertas para o que vocês precisarem, até para ajudar, né, nessa questão da capacitação como um todo. Mas é muito mais o obrigado, efetivamente, de estar aqui com vocês, essa oportunidade de poder compartilhar um pouco dessas nossas experiências. Né? Sheila, eu sou a prova que a federação e o sistema está aberto, sabe? Eu uso o banco de oportunidades, no recrutamento e seleção, a gente tem contato lá, a gente contrata estagiário, a gente indica para outros empresários. Que maravilha. Então, efetivamente, a porta está aberta e a gente é sempre muito bem recebido nas escolas, no SESC, lá na FEComércio. Muniz, chegou a sua vez do recado final. Bom, eu espero que realmente esse bate-papo, né, tenha inspirado os empreendedores aqui do clube e outros que vão assistir aqui esse podcast. E é que você falou sobre a governança, né? Assim, eu complementaria o que você disse dizendo que ela pode ser leve, aplicada de forma leve no dia a dia. Né? Porque quando a gente pensa na palavra governança, a gente tende, né, a olhar para questões muito rígidas, né? E eu diria até que endurecidas. Mas não é isso. Né? A gente consegue transformá-la numa rotina, né? Introduzir na nossa rotina, no nosso dia a dia, de forma que a empresa ela esteja realmente alinhada às boas práticas e ela esteja apta a atuar como fornecedores de grandes empresas, que, como o Maurício bem trouxe, né, o exemplo do supermercado, para que ela possa, de fato, sentir os benefícios dessa adequação. Né? E trazer isso com naturalidade, não só a governança, mas as questões sociais e ambientais. Você falou do copo. Então, assim, são atitudes simples que a gente pode implementar no dia a dia do nosso negócio. E por que não começar independente de qualquer exigência? Né? Espero que tenha sido inspiração para todos. Eu e agora você fecha, foi, né? Você abriu. Fecha, Maurício. Eu tive a honra da Sheila comentar que leu o meu artigo e achou muito legal. Então, eu queria finalizar o podcast convidando as pessoas para me seguir no LinkedIn, Maurício Salchini, a gente escreve lá diariamente, tema de franchise, ESG, e tem a questão do curtir, compartilhar, não é isso?
comentar lá no YouTube, escrever. Agradecer o Super Ítalo, nosso técnico, e até o próximo podcast. Um abraço a todos. Valeu!